Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Diletos irmãos em Cristo Jesus, diletos internautas, quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com uma boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Por gentileza, irmãos, peço-lhes, enviem-nos mensagens, como você está recebendo a nossa live Jesus Cristo, a verdade que liberta. O Senhor Jesus proporcionou-nos quase 5.000 amigos que estão conosco. Então nós pedimos-lhes que ajudem-nos, enviando-nos mensagens, pedidos de oração, enfim. A missionária Lídia está ali e anotará os seus nomes, cidades de onde vocês estão, estado, e é para nós uma satisfação atendê-los. Meus amados e queridos irmãos, hoje, permitindo Deus pelo seu santo, augusto e eterno Espírito, nós estaremos iniciando uma série de mensagens intitulada Escolhas. A decisão é sua. E para tanto, eu os convido para lermos na augusta e bendita palavra do Senhor o versículo inserido no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17, lemos: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi aquele que preparou para o homem tudo de bom. Quando Deus terminou a criação do universo, vemos a primeira manifestação da Trindade, quando a Bíblia nos diz a Trindade tomando a seguinte decisão: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus tomou do pó da terra e formou o homem. Mas o homem era apenas um boneco sem vida alguma. Mas Deus soprou nas suas narinas e fê-lo agora um ser vivente. O homem dotado de corpo, alma e espírito. Ali estava o homem formado pelas próprias mãos de Deus. A Bíblia diz-nos que todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus, mas o homem, como a criação sublime de Deus, foi formado pelas próprias mãos de Deus, formado de uma maneira toda especial, porque a Bíblia diz-nos
que todos os dias, a viradinha do dia, ou seja, à tarde, Deus vinha para conversar com o homem. Quando nós imaginamos este diálogo, o diálogo do Criador com a criatura, que privilégio extraordinário para o homem, poder dialogar com Deus face a face, contemplando a sua glória. Deus plantou ali o jardim do Éden, chamado Jardim das Delícias. Tudo foi preparado da melhor maneira possível. Deus não faz nada por acaso e nem sem objetivo. Porém, Deus, Ele formou o homem e ali o trouxe para ser ali o governador ali do Jardim do Éden, o Jardim das Delícias. Deus preparou para o homem tudo que era necessário. Ali estavam todas as frutas, enfim, tudo aquilo que era necessário para o homem, Deus preparou. Porém, nós vemos que Deus, Ele deu total decisão para o homem tomar. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. O homem não foi feito como um fantoche, não, senhores, mas o homem foi formado à imagem conforme a semelhança de Deus, para ser ele o receptáculo da glória de Deus. O homem, ele teve toda a oportunidade de escolha. Deus o dotou do livre-arbítrio. Liberdade é algo tão maravilhoso que nós almejamos nesta vida. Liberdade, liberdade de escolha, liberdade para fazer aquilo que nós decidimos. Livre-arbítrio é escolha, é opção, é decisão do próprio homem. Mas ali nós vemos, no versículo que nós lemos, quando Deus disse ao homem, no versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí estava a liberdade para o homem, a liberdade de escolha, a liberdade de obedecer a Deus ou fazer a sua própria vontade. Nós encontramos a seguir no capítulo 3 do livro de Gênesis, que Deus viu que o homem estava sozinho. Todos os animais tinham as suas companheiras, mas o homem estava solitário. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como que diante dele.
uma companheira, uma auxiliadora, para que pudesse então completá-lo. A mulher, ela foi feita de uma das costelas de Adão. Deus não a tirou da cabeça do homem para que a mulher o governasse, nem tampouco tirou dos seus pés para que o homem a pisasse, nem tirou nenhuma das suas mãos para que o homem vivesse a espancá-la, porém tirou-lhe do lado bem próximo ao seu coração, para ser amada pelo homem, ser amparada e ser então a companheira ideal. Porém, seguindo a história, nós vemos que um dia, parece-nos à primeira vista, que Eva estava assim sozinha. E ali nós encontramos então a primeira sessão espírita, quando o diabo incorporou ali numa serpente e começou a dialogar com a mulher. Ele fê-lo acreditar que ela, desobedecendo a Deus, seria então conhecedora do bem e do mal. E ela, olhando para aquela fruta, ela desejou então comer aquela fruta que Deus havia ordenado para que não comesse. Veja, meus irmãos, amigos, internautas, que o jardim tinha tudo que era necessário, mas Satanás, aquele que ludibriou, aquele que quando quis ser superior a Deus, ele carregou consigo 1/3 dos anjos. Ali estava ele a tentar a mulher, e ela olhou, e o seu coração desejou, e ela comeu daquele fruto e deu para o seu marido, para Adão, e ele comeu também. E a Bíblia nos diz que imediatamente os seus olhos se abriram e viram que estavam nus. Sentiram então vergonha um do outro e correram para se esconder de Deus. Pensava eles que, escondendo-se, Deus não ia notar nada. Mas a viradinha do dia, veio o Senhor a sua voz. Ele procurou por Adão no mesmo lugar onde todas as viradinhas da tarde ele estava, mas não o encontrou, porque ele estava tentando esconder-se de Deus. E Deus o achou, diz: Adão, Adão, onde tu estás? E ele disse: ouvi a tua voz e temi, e corri para esconder-me. E logo Deus lhe disse: você comeu do fruto que eu ordenei que não lhe comesse. Vemos ali Adão, ao invés de chamar a responsabilidade para si, ele começou então a jogar a responsabilidade. Primeiramente, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. E ao ser perguntado à mulher, esta jogou a culpa na serpente. A serpente me ludibriou, me enganou e eu comi. Vemos ali Deus ali prolatando a sentença irrecorrível para o homem e a sua esposa.
Cada um recebeu a sentença justa, a sentença que fizeram jus devido à sua desobediência. Deus disse para a serpente: você vai comer pó todos os dias da sua vida, vai se arrastar e comer pó. Para a mulher: você terá os seus filhos, multiplicarei as suas dores. E ao homem: a terra é maldita por causa da sua desobediência. Ela produzirá cardos e espinhos, é a terra amaldiçoada. O pecado trouxe a maldição para todos os habitantes da terra, para os animais, para os vegetais. Todos receberam então o impacto do pecado. Certamente morrerás. Mas Adão, a Bíblia diz-nos que ele viveu 950 anos. Mas a morte de Adão foi a morte espiritual. Ele ficou afastado de Deus, ficou afastado da glória do Senhor. Perdeu então a comunhão com Deus. A Bíblia fala-nos de 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Adão viveu 950 anos depois de perder o seu estado de inocência. Nós não sabemos quantos anos viveu Adão no seu estado de inocência. Não sabemos se foram milhares, milhões ou bilhões de anos. É uma incógnita, nós não sabemos. E a Bíblia diz-nos, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que as coisas ocultas são para o nosso Deus, as reveladas são para nós, e as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Não sabemos quantos anos Adão viveu, mas sabemos que pela sua escolha ele perdeu o direito de viver para sempre. A morte adentrou e tirou-lhe então o contato com Deus, tirou então a satisfação de conversar com Deus, porque o pecado separou o homem de Deus. Mas, meus diletos e queridos irmãos em Cristo Jesus, o homem escolheu desobedecer a Deus, e por isso ele morreu. Mas nós encontramos quando o homem e sua esposa estavam nus, Deus sacrificou ali um animal, e daquele animal ele tirou as suas peles e fez as vestimentas para o homem. Nós encontramos quando Satanás pensou que estava o plano de Deus derrotado, saiu pelos 4 quadrantes da terra, dando gargalhadas, porque pensando ele que havia destruído a obra do Senhor. Mas Deus disse: e porém inimizade entre ti e a sua descendência. A sua descendência ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, meus diletos e queridos irmãos, nós sabemos que o homem tem uma escolha, mas com esta escolha ele estará então selando a sua existência.
Deus deu oportunidade para que o homem escolhesse. Vemos então Deus dizendo: porquanto fizeste isto, maldita serás que toda a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu vento andarás, e comerás todos os dias, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus colocou ao homem o direito de escolha. Você tem o direito de escolher obedecer a Deus ou não obedecê-lo. Você tem o livre-arbítrio. Portanto, escolha obedecer a Deus. Escolha palmilhar o caminho do Senhor, porque aqueles que escolhem servir ao Senhor são bem-aventurados. Porém, aqueles que desobedecem a Deus estão mortos em seus pecados e delitos. Permitindo Deus, domingo próximo vindouro, estaremos falando sobre os tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Hoje tu tens a oportunidade de escolher. Escolha a vida para que vivas, e não a morte para que morras eternamente. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui um pedido de oração para o pastor Pedro Pires, que está hospitalizado. Vamos orar a favor do pastor, nosso prezado irmão, amigo, homem de Deus, o sogro do meu filho, doutor André. Vamos apresentá-lo ao Senhor para que Deus visite o seu servo neste instante. Mandamos aqui um grande abraço a toda a família do pastor Pedro Pires e estaremos orando a favor dele. A irmã Lídia estará colocando o nome do pastor Pedro também ali no caderno do ciclo de oração. Estão conectados conosco os meus filhos, doutor André, São José dos Campos, a Lidiane, nossa jornalista ali de São José, a doutora Késia, ali na cidade de Itatiaia. Um abraço para você. E nós queremos aqui enviar também um abraço ao pastor Cláudio Rubens. Pastor Cláudio, Deus abençoe o irmão. Tivemos notícia que Deus usou poderosamente o irmão hoje, ministrou aula ali para a classe das irmãs, né? Classe Rosa de Sarão. Foi uma bênção. Deus continue te abençoando, pastor Cláudio. E também o irmão José Silva. Ele não colocou de onde que é não, né, irmão José Silva? Um abraço, irmão José Silva. E quero aqui mandar uns beijinhos para os meus netinhos, o Benício, a Gigi. Vocês são lindos, maravilhosos, inteligentíssimos. E o vovô Zé e a vovó Lídia os amam muito, viu, Benício? Deus abençoe você, Deus abençoe grandemente a Gigi. E nós vamos orar neste instante. Nós temos aqui uma lista grande de aniversariantes que nós queremos parabenizá-los no mês de janeiro. É uma lista bastante grande, né? Minha cunhada Noemi Faria fez aniversário no dia 23. Nós temos também
meu irmão Antônio, que reside ali em Itapeva, Minas Gerais. Um abraço, Deus abençoe. Irmã Maria do Carmo, nossa irmã, reside ali em São Lourenço. A minha querida filha, minha caçulinha Lidiane, que fez aniversário no dia 26. E também a irmã Sônia, foi no dia 28. Parabéns, Deus abençoe. Eu deixo para os irmãos o Salmo 116, versículos 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Parabéns, então, a Noemi, Lidiane, a irmã Sônia, meu irmão Toninho, Maria do Carmo, a todos os aniversariantes. E vamos agora orar pelos enfermos, necessitados, aniversariantes. Nosso Deus e Pai, te agradecemos o privilégio neste último domingo do mês de janeiro de 2023, que temos pregado, Senhor, a mensagem escolha. Ó Senhor, que possamos escolher fazer a Tua vontade e não a nossa própria vontade. Abençoa, Senhor, os aniversariantes. Dai a eles a Tua bênção. Dai-lhes, Senhor, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitas vitórias, Senhor, e que as Tuas mãos estejam estendidas sobre eles. Pedimos a favor dos enfermos. Ó Senhor, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, e segundo a Tua palavra nós repreendemos todo tipo de enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Essa pessoa que está acamada em sua casa, aqueles que estão internados nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, nos UTIs, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade e abençoamos no Teu nome, Senhor, a todos os aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também mandar aqui uma saudação ao pastor Modesto Nunes de Freitas. Ele é o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa escola foi uma bênção. Ela falou-nos acerca do avivamento da igreja, né? Falando ali do capítulo 2 de Atos Apóstolos, os discípulos que estavam ali com medo, né? Trancafiados, com medo dos judeus, com medo de todos, mas quando veio o Espírito Santo, foram batizados, abriram as portas e anunciaram, pelo poder do Espírito Santo, a mensagem, e quase 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. Eles não tinham medo mais, porque eles estavam revestidos do poder celestial. Pastor Pedro Pernas Pasqualetti, ele ministrou aulas para nós ali na nossa classe Abraão. Foi uma grande bênção. Deus abençoe. Hoje nós tínhamos 125 alunos na escola dominical, e o nosso pastor Pedro, nosso superintendente, o pastor Modesto, estão empenhados para conseguirmos 200 alunos. Sabemos que muito breve vamos conseguir, não é? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quero agradecer minha querida esposa, que sempre está aqui ao meu lado, me ajudando. Saudação a todos os irmãos, a todos os companheiros de ministério, em todo o nosso Brasil e no mundo. Fiquem com Deus e até domingo próximo, vindouro, se o Senhor nosso Deus disser que sim. Amém.